Shalom, meus queridos amigos, o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Eu quero passar para vocês hoje uma relação de profecias que já se cumpriram, umas que estão se cumprindo e temos profecias para se cumprir. Também eu quero mostrar para vocês um incrível sinal no céu, como a Escritura profetiza, né? Nos diz que sinais iriam aparecer nos céus e na terra, que iriam deixar muitos espantados, né? São coisas do final dos tempos, ok? Então eu quero falar sobre algumas profecias que mostram que estamos sim vivendo os últimos dias. Quem é cristão, ou judeu, todo aquele que conhece a Escritura, né? E conhece pelo menos um pouco de todas as profecias, estudos proféticos, percebe que estamos vivendo os tempos trabalhosos. Isto é cheio de tribulação, profetizados pelo apóstolo Paulo, um deles, né? E outros, certo? Grandes profetas, Samuel, Daniel, Ezequiel, Jeremias, né? Sobre os últimos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, mas as coisas foram profetizadas sobre a nossa época. Aqui estão várias profecias que já foram cumpridas ou ainda estão se cumprindo e muitas que em breve se cumprirão. Nós estamos numa época que está sendo acelerado o cumprimento profético. É só você perceber que uma coisa está acontecendo logo em seguida da outra, né? Coisas espantosas. Primeiro, pessoas com características degradantes. Isso nós temos, sempre existiu. O mal, ele vai aumentando conforme a população cresce, né? Cresce também a prática do mal e as pessoas, né, que praticam o mal. Nos 6 primeiros versículos de 2 Timóteo 3, nós vemos uma lista de pecados que seriam cada vez mais comuns. Está vendo aqui o que está falando? Cada vez mais seriam comuns. Isso quer dizer que já existiam em nossa época, né? Obviamente isso sempre existiu, mas em nossos dias seriam intensificados. Que mostra o final dos tempos é isso, cresce a prática. Muitas práticas que eram abomináveis, vergonhosas, escandalosas no passado, infelizmente hoje, estão tornando ela práticas comuns, como se fosse uma coisa natural. Olha, aceite. E passa a ser criminalizado aquele que é contra. Entendeu? Antigamente as pessoas praticavam essas coisas escondidas. Hoje praticam a céu aberto e as pessoas que criticam ou vão contra hoje, em muitos casos, estão sendo criminalizados. São eles, olha só, avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, profanação, falta de afeto natural, falta de desejo e de reconciliar, calúnia, incapacidade de controlar seus desejos e paixões, isso é muito comum, né? Incontinência, crueldade, falta de amor pelos bons, traição, insolência, orgulho, amor ao prazer, falta de amor a Deus, piedade apenas na aparência, falta de crença na piedade. Então são males que sempre existiram, é claro, mas nos nossos dias se tornam práticas comuns. Então você hoje não vê ninguém se esconder, pratica esses males como uma coisa normal. Você vê que em governos a corrupção era vergonhosa, um crime, mas infelizmente nós olhamos hoje corruptos mais poderosos do que o honesto e os corruptos muitas vezes pondo os honestos na cadeia como se fossem criminosos. Isso a Bíblia já nos fala. Há milhares de anos atrás, profetas já disseram que tudo isso ia acontecer.
Segundo, a dificuldade para compreender a verdade. As pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade. Porque a verdade diz: não peque, não engane, não minta, não roube, não se prostitua. E essa verdade não interessa para grande parte. Em 2 Timóteo 3, de 7 a 9, nós vemos que em nossa época as pessoas sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo chamou de corruptos de entendimento essas pessoas que têm acesso à verdade, mas nunca aprendem. Pessoas que cansam de ver exemplos na sua frente no dia a dia, mas ele nunca aprende porque não há interesse em se corrigir. A prática do mal, eu vi uma propaganda antiga, e nessa propaganda a mulher dizia, né? Isso é bom, isso é pecado, isso é bom. Vocês entenderam? Então, uma forma de lavar a mente das pessoas como se o pecado fosse algo bom, algo que faz bem. Olha, vá lá e transgrida porque faz bem. Enganação. Paulo disse, no mesmo capítulo, que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aquele que engana, ele também é enganado. Ou seja, em nossa época seria muito comum as pessoas, por maldade, enganarem umas às outras e também aceitarem ser enganadas. Existe casos em que as pessoas aceitam ser enganadas por diversas situações, às vezes por necessidade mesmo. Não tenho força contra eles, mas eu tenho comida que o enganador me dá, então aceita. São o caso dos governantes de países socialistas, comunistas, que estão enganando, roubando, as pessoas não têm força contra eles, aceita o engano para poder comer e sobreviver um pouco com a miséria que eles dão. Compreenderam? E fora isso, existem pessoas que aceitam ser enganadas porque tiram vantagens também do engano. Infelizmente, né? Mas por qual razão uma pessoa aceitaria então ser enganada? Talvez porque a verdade, que para ela a verdade não seja algo vantajoso de se acreditar. Acreditar em mentiras pode atender aos seus interesses. Muitas pessoas, é o que eu digo, tem muitas pessoas que vão à igreja porque sonham em ser ricos. Olha, eu vou fazer uma campanha para ficar milionário. Eu vou fazer uma campanha para ter uma mansão. Meu sonho é ter um iate. Mas eu vi uma propaganda que aquela igreja tal, eu faço uma campanha e eu vou ter um iate. Que Deus é esse que está conquistando você pelos bens materiais, pelo iate, pela fortuna? O Criador quer o seu coração, a tua alma. E a própria Escritura, ele já diz: busca o reino do céu, sua justiça e tudo mais acrescentado. O seu interesse indo numa instituição religiosa tem que ser apenas buscar um encontro com o Criador, a salvação, a libertação da tua alma. Os bens materiais são coisas passageiras. Infelizmente, muitas instituições hoje pregam a tal da prosperidade. Então, pregar a prosperidade não é pregar a palavra de Deus. Eles estão trazendo pessoas, porque para a pessoa ouvir a pregação da prosperidade, é regada a envelopes, é regada a desafios, é regado, certo? A impactos que ele faz com Deus. E cada um desses desafios, pacto, é dinheiro e muito alto. Não, desafia Deus com milhões e ele vai te dar bilhões. Isso é mentira. Isso não consta da Bíblia. Isso não faz parte da Escritura. Outros que gostam de piadas e zombaria sobre a vinda do reino de Deus. Nós lemos em 2 Pedro 3, de 3 a 4. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 5.
falsos mestres, falsos profetas. Isso nós vemos constantemente. Pessoas que se dizem levantadas por Deus para trazer a salvação às pessoas. Olha, nós sabemos que a salvação vem do Criador através da sua palavra. O cristianismo nos mostra, claro, que Jesus é o Salvador. E aí, chega um cidadão e diz, olha, se vocês não estiverem aqui, não fizerem esse pacto, como eu estou falando, vocês não entrarão no reino dos céus. Você não entra no reino dos céus pela palavra do homem. Você, para entrar na eternidade, é pela palavra do Criador, segundo a vontade do Criador. É lamentável, muitas vezes, né, assistimos isso. Guerras e rumores de guerras. Jesus disse em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerras e que não deveríamos nos assustar porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ele fala que ainda não é o fim, isso não significa que o fim está distante milhares de anos. Ainda não é o fim, mas no final dos tempos, são tudo abreviados os tempos, os acontecimentos, tudo isso acontece seguido, rápido, e é o que nós estamos vendo hoje, né? Tem outras profecias citadas também, fome, doenças, terremotos em vários lugares, ódio a todo aquele que professa a palavra do Criador, todo aquele que professa servir ao Criador. Muitos têm ódio deles, eu já passei por isso, já vi amigos meus passarem por isso. O versículo 9 do capítulo 24 diz que, de Mateus, diz que os cristãos, ou todo aquele que professa a Escritura, né, seriam odiados e perseguidos. Nós já mostramos para vocês aqui a perseguição que está tendo contra cristãos no mundo inteiro. Mas também já falei aqui sobre a perseguição sobre os judeus. Quantos milhões de judeus também já foram mortos? Quantos milhões de cristãos foram mortos? Fora outros também, nós estamos vendo na China, muçulmanos sendo presos, muitos levados para campos de correção, reeducação, que é um nome bonito para campo de concentração. Então está fazendo uma pressão de outros países em cima para acabar com isso, mas nós vemos que nos nossos tempos isso está acontecendo. Então são profecias se cumprindo. Prodígios e sinais nos céus, impressionantes. Isso na natureza, coisas tremendas. O que vocês vão ver agora é uma coisa que ninguém conseguiu explicar. Eu não estou aqui para dizer isso ou aquilo. Eu digo apenas que é algo impressionante. E isso faz parte de uma profecia. Pássaro, parado no céu, parado totalmente, imóvel, e numa posição ainda incômoda, certo? E ninguém explica. Muita gente vendo esse pássaro, filmar, fotografar, e depois o pássaro simplesmente passou a voar normalmente e foi embora. Quem pode explicar isso? Não sei, mas a Bíblia diz que haveriam sinais e prodígios impressionantes na natureza, no céu e na terra. Então eu vejo isso como cumprimento bíblico e sinal para o fim dos tempos. Atos 2 lista vários desses sinais. O sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Os eclipses seriam uma pequena amostra disso. Não sei, talvez, né? Prodígios nas alturas do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, trovões, relâmpagos, granizo, terremotos, tsunamis, conforme registrado em Apocalipse 16. Tudo isso, a Bíblia já nos avisa. E haveria o que? O bramido do mar. São os tsunamis, os grandes maremotos que matam todo ano milhares de pessoas. E eles estão se intensificando a cada ano, a cada mês. Cada vez aparece mais e mais forte. É como terremotos.
a cada ano tem mais terremoto e maior intensidade. Furacões a cada ano tem mais, com maior intensidade e consequências piores. Então, essas coisas ruins sempre existiram, sim, mas a cada tempo elas estão aumentando, intensificando. Isso nos mostra que estamos, sim, no tempo do fim. A verdadeira palavra seria pregada, ensinada a todo mundo. Um grande exemplo que nós temos da palavra que diz: será como nos dias de Noé. Noé estava lá construindo uma arca e foram 120 anos que ele pregou, que ele anunciou e que ele chamou ao arrependimento. E quantas pessoas vieram? Nenhuma. Nenhum quis, nenhum aceitou. Todos zombavam de Noé. 120 anos Noé ensinando. Hoje nós temos o quê? Tem pessoas que falam: nossa, Noé passou 120 anos, ninguém atendeu. Nós temos hoje milhares de anos. Há milhares de anos os profetas nos falaram de tudo isso, nos anunciaram que tudo isso ia acontecer. E até hoje tem pessoas que contestam, tem pessoas que não dão valor, que zombam, que deixam de lado e não querem saber. Preferem os prazeres do mundo, preferem as luxúrias do mundo e estão deixando a palavra do Eterno de lado. Deus está nos chamando através da Escritura, através do procedimento daqueles que servem. Por isso é necessário o seu testemunho ser um testemunho correto, porque é uma forma de você também anunciar. O versículo 14 de Mateus 24 diz: e esta palavra, na tradução nossa do Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É importante que você guarde isso na sua mente, porque a palavra está sendo pregada, como Noé em 120 anos pregava. Vinham lá e zombavam dele, casavam-se, davam-se em casamento, promiscuidade, pornografia, liberalidade, né? Tudo permissivo. Tudo aquilo que não prestava, engano, corrupção, mentira, prostituição, união do mesmo gênero, uniam-se em casamento do mesmo gênero, com animais, matrimônios com animais. Tudo isso a população pré-diluviana já praticava. Por isso o Criador falou que a terra se encheu de violência, de imundície, de loucuras. Abandonaram o verdadeiro amor para ir atrás daquele amor falso, mentiroso, passageiro, que é o amor carnal, dos desejos da carne. Então hoje nós estamos vivendo como nos dias de Noé. As pessoas vendo a grande arca sendo construída. Significa o quê? A aproximação do reino de Deus. E mesmo assim estão pensando nas suas fortunas, nos seus prazeres, nos seus direitos. Vemos pessoas no mundo inteiro reivindicando os mesmos direitos que o povo antediluviano reivindicou e praticava. Pedofilia naquele tempo era comum. Hoje estão querendo legalizar no mundo inteiro. A podridão tem crescido. A imundície no ser humano tem se aflorado cada vez mais. E errado é aquele que critica, é criminalizado, perseguido e envergonhado. O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Isso é uma promessa que está no livro de Joel. O profeta Joel profetizou: nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos proféticos. Ou seja,
Em nossa época, as pessoas teriam acesso à revelação pessoal. Está aí provado, como nos dias de Noé. É Deus nos últimos dias dizendo: olha, abandona essa vida suja, podre, imunda. Abandona os prazeres do mundo, porque eu vou destruir todas essas coisas. Eu vou destruir toda a carne, como ele falou nos tempos passados. E ninguém acreditou. E quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. O que nós estamos vivendo é a mesma coisa. Logo em breve, fechará a porta e ninguém mais entrará. E aí quem estiver de fora vai ter choro e ranger de dentes, vai ter desespero, loucura, mas será o fim. E aqueles que estiverem do lado de dentro da arca saberão que viverão eternamente, porque estão seguros dentro da arca do Criador. É lamentável isso, né? Existem ainda muitas profecias que foram feitas sobre nossa época e várias delas ainda não se cumpriram. O importante é reconhecer que estamos vivendo nos últimos dias da existência mortal desta terra e que o Messias está para chegar e trazer a instalação do governo de Deus, como diz em Daniel, como diz em Apocalipse, que será instalado o governo de Deus para todos sempre. Estaremos nesse reino maravilhoso, todos juntos para todos sempre. E aí teremos o sinal, sim. Seremos sinalizados, marcados pelo nosso próprio Criador. E nunca mais haverá angústia, nem dor e nem sofrimento. A mesma pergunta eu faço: de que lado eu vou estar? Do lado de dentro ou do lado de fora? E você? É do lado de dentro ou do lado de fora? O Eterno te abençoe, te guarde, conceda a todos nós muita paz, alegria e vitória. Shalom para todos. Até o próximo.